Bem-vindo à nossa segunda aula do nosso mini curso Trabalhando com Redes Sociais. Hoje eu vou mostrar para vocês um assunto muito importante. Se você quer trabalhar com marca digital, você precisa entender quem é o seu público-alvo, para quem você quer falar, para quem você quer vender. Vamos lá para a tela do meu computador. Afinal de contas, para quem você quer falar? Quem é o seu público-alvo? Quem é o perfil de cliente, o perfil de consumidor que você quer para o seu produto, para o seu serviço? Qual a importância disso dentro do marketing digital? Para trabalhar com redes sociais, qual a importância disso? Lembre-se do seguinte, quem fala para todo mundo não fala para ninguém. Se você quer atingir um público muito amplo, muito diversificado, você não consegue gerar conexão, você não consegue gerar empatia, porque são muitas pessoas. Tem muita gente que não vai gostar do que você fala, do que você faz. Então é muito difícil você atingir um público muito diversificado. Então é preciso que você conheça o perfil do seu cliente, o perfil do seu seguidor. Quais as características daquele perfil de seguidores, de consumidores, de clientes que você procura? Para quem que é o seu produto, para quem que é o seu serviço? Quem é que consome o seu produto e serviço? É muito importante definir isso, porque muitas vezes, dependendo da linguagem que você usa, que você utiliza nas suas redes sociais, que você utiliza dentro do seu nicho, você pode atingir um público que você não quer. Imagina a seguinte situação, eu coloquei um exemplo aqui, você trabalha com produto infantil, você quer vender essa camisa aqui do Mickey, uma camisa infantil. Para quem é? Para o público infantil. Porém, dependendo da forma como você vai comunicar, dependendo da forma como você vai falar, vai interagir ali na sua rede social, você acaba atingindo um público que não é o perfil que você procura. É um público adulto, é totalmente fora do perfil que você busca, da faixa etária que você busca. Então é muito importante definir o seu público-alvo para saber como você vai falar, como você vai se comunicar nas redes sociais. E para que você consiga atingir seu público-alvo, para que você consiga identificar o seu público-alvo, você tem que entender perfeitamente do seu produto ou do seu serviço. Entenda o que ele é, quais são as características do seu produto e do seu serviço, quais dores ele vai sanar, qual a cura para o problema, qual a solução do problema do seu cliente que o seu produto vai sanar. Você precisa conhecer profundamente e entender que todo produto, todo serviço tem um problema e uma solução. Todos têm. Se o seu produto não tem um problema, se o seu serviço não tem um problema, você não conseguiu identificar, é preciso que você pare agora mesmo e comece a estudar mais a respeito. Comece a entender mais o que você está fazendo. Porque tudo tem problema e tudo tem solução. Você precisa sanar uma dor, você precisa curar uma dor. E quando você começa a entender quais as dores do seu problema e como curá-la, você consegue falar a mesma língua do seu público-alvo. Vai criar uma audiência totalmente voltada para o seu produto. Então fica muito mais fácil de conhecer, de definir o perfil daquele consumidor que você busca. E o perfil de consumidor é exatamente o que? O seu público-alvo. O público-alvo ele é abrangente. São aquelas pessoas, aquele grupo seleto de pessoas que têm características em comum e que precisam do seu produto, que precisam do seu serviço. É uma forma mais abrangente, você consegue criar estratégias de marketing para o seu público-alvo a longo prazo, exatamente porque é muito abrangente. Imagina, você tem um perfil aqui, como eu coloquei, homens e mulheres entre 30 e 40 anos. Quantas pessoas você conhece entre 30 e 40 anos? É muito amplo. Nem todo mundo vai querer conhecer o seu produto. Nem todo mundo vai aceitar a forma como você fala nas redes sociais. Mesmo você definindo que você quer falar apenas para as pessoas de 30 a 40 anos. É uma margem muito grande, então você precisa ir afunilando isso. O público-alvo ele vai definir a sua persona. Mas para que você entenda o público-alvo de uma forma geral, eu coloquei um exemplo. Imagina que são homens e mulheres entre 30 e 40 anos, moradores da cidade de Belo Horizonte, não têm filhos, têm uma renda familiar entre 2 mil e 4 mil e estão focados em produtos naturais. Perceba o seguinte, não tem como você identificar alguém aqui, desse público. Você não sabe a rotina dessas pessoas, você não sabe a idade certa delas, você não sabe o quanto elas realmente ganham e como é o poder de compra dessas pessoas. Como é a decisão de compra dessas pessoas, você não sabe, porque é muito amplo, é muito diversificado. Porém, a partir de todas essas informações que você entendeu do seu público-alvo, das características em comum que eles têm, por exemplo, são pessoas que não têm filhos, são características comuns entre eles. É a partir dessas características gerais que você consegue entender que precisa de algo a mais. Precisa afunilar um pouco mais do seu conhecimento, um pouco mais do seu público, as pessoas, para que você consiga direcionar suas estratégias de marketing, chegar ao ponto, chegar ao objetivo que você quer. E aí entra a persona. A persona ela é a personificação do seu público-alvo. Ela é uma parcela. Ela é um personagem fictício, um avatar, porém baseado em dados reais, em dados do seu público-alvo. Por isso é muito importante que você conheça o público-alvo
para assim você construir as suas personas. E através da sua persona, você vai conseguir direcionar estratégias de marketing a curto prazo, porque você sabe exatamente para quem você vai falar. A importância de ter uma persona bem definida é a base para qualquer pessoa que quer trabalhar dentro do marketing digital. É a partir dela que você vai conhecer o direcionamento das suas estratégias, o direcionamento da sua fala, do seu comportamento na internet. Através da persona, você consegue humanizar a sua marca, humanizar o seu perfil, porque você vai falar diretamente com alguém, com alguma pessoa. Alguém ali do seu público vai se identificar com aquela persona e vai entender que você está falando diretamente com ela. É possível ter várias personas. Não é indicado que você tenha muitas, porque senão acaba criando um público muito grande e acaba que volta naquele mesmo conflito do público-alvo. Como são muitas pessoas, você não vai conseguir direcionar a sua fala, você não vai conseguir decidir como se posicionar diante dessas pessoas. Então, tenha mais de um avatar, tenha mais de uma persona. É simples, você pode pegar ali as características do seu público-alvo e faça personas. Se o seu público-alvo, nesse exemplo aqui, são homens e mulheres entre 30 e 40 anos, crie duas personas. Um homem com 30 anos, uma mulher com 40 anos. Está dentro da faixa do que você selecionou, está dentro da faixa do perfil que você quer. Eu coloquei um exemplo aqui que fica mais fácil de entender. Como você vai criar a sua persona? Você vai coletar todos os dados do seu público-alvo, fazer uma métrica, uma média entre eles. E em cima dessa média que você criou, você vai fazer a sua persona. Isso para você que já tem um público-alvo bem definido. Aqui eu coloquei um exemplo. A persona precisa ter todos esses dados que eu coloquei aqui para vocês. Nome, idade, estado civil, todo detalhe que você puder colocar da sua persona vai te ajudar no direcionamento de marketing. Olha aqui, eu coloquei aqui a Carolina, de 25 anos, casada com Pedro, mãe da Lina, mora no bairro Gutierrez, em Belo Horizonte. Adora viajar para o Canadá, gosta de dançar, passa horas assistindo vídeos no YouTube, sonha em ser advogada, adora comprar online, não possui Instagram, o que é uma informação muito importante na sua estratégia de marketing. Então, é preciso que você colete os dados dessas pessoas que você colocou ali como público-alvo e monte personagens fictícios, porém baseados na realidade. Veja que está tudo interligado. Você precisa ter o seu nicho, você precisa ter o seu assunto bem definido. Isso eu mostrei lá na aula 1, que eu vou deixar aqui em cima para vocês. Depois disso, você precisa entender quem é o seu público-alvo, para quem é o seu produto, quem é que consome o seu produto e, por fim, chegar na persona, que é onde você vai fechar. Aqui na persona você consegue fechar, você vai definir o seu posicionamento, como você vai se posicionar na rede social, como você vai falar, quais serão as suas estratégias para atingir aquela persona, para atingir aquele público. Depois que criar a persona, você pode imaginar, e agora? Eu criei meus personagens, o que eu vou fazer com isso? Você vai criar estratégias de marketing inteligentes a partir da sua persona. Porque todas aquelas características, todos aqueles dados que eu coloquei ali da Carolina, por exemplo, elas vão direcionar a forma como eu vou falar. Então, as informações que ela me passou, o perfil dela, pode me garantir o quê? A Carolina não tem Instagram, mas ela consome muito YouTube. Então, por que eu vou criar estratégia para o Instagram, se ela está no YouTube? A não ser que uma das minhas outras personas esteja presente, muito presente no Instagram. Caso não estejam, se elas também consomem só o YouTube, eu não tenho que posicionar minha marca no Instagram. Eu posso fazer? Posso, mas não é obrigatório. Mas é obrigatório que eu esteja no YouTube, porque é ali que o meu público se encontra. A preferência da Carolina são compras online. Então, por que eu vou jogar um anúncio em cima da Carolina para ela visitar a minha loja em tal cidade, se ela prefere estar em casa e comprar que chegar no conforto da casa dela? Então, eu vou criar preferências, eu vou criar estratégias ali que façam com que a Carolina compre na minha loja, compre no meu e-commerce, que ela comece a me seguir, comece a comprar produtos que eu vou oferecer de forma totalmente digital, de forma totalmente online. Ela tem uma filha. Isso pode ser bom porque se eu decidir vender esse bichinho aqui, a Carolina talvez não seja o meu público-alvo, mas a filha dela é. Então, eu vou criar estratégias que vão chegar até a mãe para que a mãe compre esse produto. Então, eu posso criar conteúdos que vão atiçar o lado materno dela, que vão chamar ela de alguma forma, que vai atiçar a curiosidade dela pro lado materno. Ela sonha com a carreira profissional tradicional, então eu posso vir aqui e falar de direito. Ela quer ser advogada, então eu posso mostrar alguma coisa do direito para atrair ela, eu posso mostrar dicas, alguma coisa a respeito da profissão dela, do que ela sonha. Eu posso direcionar todo o meu conteúdo para isso. Se todas as minhas personas tiverem a característica em comum igual a Carolina, fica muito mais fácil de definir como que eu vou trabalhar com essas pessoas, como que eu vou criar, me posicionar.
Consegue entender como que fica muito mais fácil pensar quando você tem um personagem ali e você direciona o conteúdo direto para ele? A persona, ela é uma estratégia direta. O público-alvo é uma estratégia indireta. Você precisa criar muita coisa para atingir todo o seu público-alvo. Em relação à persona, você cria algo muito mais fechado, muito mais definido, que fica muito mais fácil de conectar com o outro. E essa frase já diz tudo. Quando o público passa a ser representado por uma pessoa, ou persona, ou personagem, é mais fácil entender os seus desejos, dores e necessidades e perceber como a marca pode oferecer algum valor à sua vida. É tudo isso que eu falei. Fica muito mais fácil de entender o seu público, entender o seu produto e falar a mesma língua. E assim você conseguir uma audiência muito maior, seja de consumidores, de clientes ou apenas seguidores. Então, se você deseja trabalhar com marketing digital, é imprescindível que você conheça a sua persona, que você saiba quem é o seu público-alvo. Na verdade, todo mundo que trabalha com alguma coisa precisa entender quem é seu público. O nosso curso é voltado para quem quer trabalhar com marketing digital, para quem quer começar a trabalhar com redes sociais. Definir para quem você vai falar é muito mais fácil, mas lembre-se sempre do início. Defina o seu nicho, defina o seu assunto, para depois você vir definir a sua persona, definir o seu público-alvo, e aí sim a gente vai entrar na próxima aula nas estratégias, como começar a criar estratégias, quais redes sociais você deve estar, como você vai se posicionar na internet. Isso é um assunto para as próximas aulas. E aí, gostou desse conteúdo? Isso te ajudou de alguma forma? Conseguiu esclarecer um pouquinho mais como definir o seu público? Quer continuar aprendendo? Faz sentido para você ficar aprendendo? Então, curte esse vídeo, compartilha, comenta aqui, se inscreva nesse canal e vai me ajudar bastante a continuar construindo esse curso totalmente gratuito para vocês. Segue minhas outras redes sociais e eu te espero na próxima aula. Até!